1 Samuel capítulo 17. Então somente o versículo 40 para entendermos o que Deus tem para nós outros. 1 Samuel 17, versículo 40, diz assim: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si, para si, 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da funda e foi-se aproximando do filisteu. E você diz amém. Preciso da atenção do meu irmão e da atenção da minha irmã. Escute bem isso. Dispensa comentário concernente à introdução de texto histórico, o que a gente leu, porque é sabido que isso aí que a gente leu refere-se quando Davi desceu ao ribeiro para escolher pedras, porque ele iria enfrentar um gigante cujo nome era Golias. Então dispensa comentário. Mas eu preciso da sua atenção para entendermos, na minha opinião, alguns mistérios que devem ser desvendados, principalmente nessa passagem que ora acabamos de ler. Entre eles, primeiro, o nome Davi quer dizer amado do Senhor. O que quer dizer Davi? Para estremecer o inferno, o que quer dizer Davi? Só as mulheres, o que quer dizer Davi? Varões, o que quer dizer Davi? Varões e varoas, Davi quer dizer o quê? Toda atenção é pouca. Seria pedir demais você proferir, falar para no mínimo 2 pessoas que ela, que ele são amados do Senhor? Seria pedir demais? Eu vou pedir de novo, que nem todos falaram, tá? Nem todos falaram. Diz para alguém que está do seu lado: amada do Senhor, amado do Senhor. Agora, se alguém que está do seu lado não falou com você, que você é amada, que você é amado, olha para essa pessoa, diz para ele, diz para ela assim: mesmo sem você falar, eu sou amado do Senhor. Escute isso: amado do Senhor. Entrando no corpo do sermão, eu não sei se você já percebeu que a maioria de nós pregadores, e isso é muito sério, sempre que falamos de Davi, temos por mania de dar umas pancadas no pai de Davi. A gente bate Jessé, fala de Jessé, algumas vezes até abate Jessé e toca até nu e na moral de Jessé. E a pergunta é simples: será que quem bate Jessé tem conhecimento de causa? Quem chega a demolir Jessé sabe o que está falando? E a pergunta é muito simples: por quê que Jessé apanha tanto na boca de nós pregadores? Simples e fácil. Só porque Jessé colocou Davi na fila, mas não colocou na frente da fila. Colocou Davi no número 7. Só por isso. Na hora que o sacerdote foi na casa de Jessé para ungir um rei em Israel, e aí Jessé colocou Davi por último. A raiva dos oradores é só por essa, só por isso, não mais nada, não tem outra coisa. E diz que Davi era humilhado, que Davi era esquecido, que Davi era auto-menosprezado. Sem falar no absurdo que está se ouvindo ultimamente. Sem falar no absurdo que se ouve ultimamente. De que Jessé
pai de Davi. Alguém me ouve? De que Jessé não era pai de Davi? Por sinal, existe até uma tradução bíblica daqui do Brasil, e na minha opinião, com falta de conhecimento histórico e soteriológico e hermenêutico e exegético, enfim, e proferir que Jessé não era pai de Davi. Tem um louco que disse que foi um empregado de Jessé, que deitou-se com a mulher de Jessé, e Jessé tomou Davi e criou, mas que ele de fato não era filho de Jessé. Isso é um absurdo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth, capítulo de número 4, por favor. Rapidinho. Ruth, capítulo 4. Para quem não sabe, Ruth, ela era a bisavó de Davi. Ruth, a moabita, ela era a bisavó de Davi. Ruth, capítulo 4, versículo 17, por favor. Alguém pode ler? Ruth 4, 17, por favor, pastor. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Pai de quem? 22 agora. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Gerou. E aonde eles se baseiam? No Salmo 51. Porque Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Só aí. Dizer que Davi está falando dele no Salmo 51 é dizer: eu não conheço o livro que carrego. Porque o Salmo 51, Davi não está falando dele. Quem conhece de interpretação bíblica, de hermenêutica e de exegese bíblica, sabe perfeitamente que Salmo 51, Davi está orando pela criança. Que criança? Que ele teve um contato sexológico com Batseba, a mulher de Urias. Ela engravidou. Urias morreu. O profeta Natan veio a ele quando essa criança nasceu. Quando Natan revela para ele o pecado dele, ele cai de joelhos, começa a gritar e a chorar. E Natan disse: assim diz o Senhor, os teus pecados foram perdoados. Antes, porém, a criança vai morrer. Então ele não orou pelos pecados dele, ele orou pela criança. E ele começa a gritar e a chorar pela criança. Inclusive os pecados dele já tinham sido perdoados. Quer ver? Segundo Samuel. Capítulo de número 12. Espera aí que eu entro já no texto que nós acabamos de ler. Isso é muito importante. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13, por favor. Segundo Samuel 12, versículo 13, por favor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. O teu pecado não morrerás. Mas, posto com isto, deste motivo, aqui blasfemassem os inimigos do Senhor.
também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Buscou Davi a Deus pela criança. Então Davi já tinha sido perdoado no versículo 13. Salmo 51, ele está orando pela criança. Versículo 16 desse mesmo capítulo. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou. Resumindo, ele está orando pela criança. Não é por ele, porque o pecado dele já foi perdoado no versículo 13. Salmo 51, ele está orando pela criança. Quando ele diz em pecado me concebeu a minha mãe, ele está apresentando a criança, falando pela criança e dizendo em pecado me concebeu Batsabá. Ele não está orando por ele. Esses malucos que andam por aí dizendo que Davi foi concebido em pecado, que Davi é fruto de um adultério, precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Davi, ele é filho de Jessé, porque se Davi não é filho de Jessé, então Jesus não é o Messias, porque Jesus veio de Davi. E se Davi não veio de Jessé, então Jesus não é o Messias. E até Satanás sabe que Jesus é o Messias. Quer saber por quê? Porque quando Jesus chega em Gadara, Satanás cai de joelhos e grita: Jesus, filho de Davi! Uau! Quer ver outro texto? Quer ver? Quando Saul começou a perseguir a Davi, Davi foge. De repente ele diz: opa, Saul não vai me achar, mas ele pode ir à casa de Jessé, meu pai, e matar meu pai e a minha mãe. Então peraí, eu vou pegar meu pai e minha mãe e vou esconder meu pai e minha mãe, até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 Samuel capítulo 22. Eu volto para o texto agora. 1 Samuel capítulo 22. Versículos 3 e 4. Isso aí é Davi fugindo da espada de Saul. E aí ele descobre que Saul pode matar seu pai e a sua mãe. Podemos ler? Podemos ler? 1 Samuel 22, 3 e 4. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Deixa meu pai e minha mãe aqui. Isso é Davi fugindo de Saul. E ele procurou guarida por seu pai e para sua mãe. Esses cabras que andam destruindo Davi, demolindo Davi, dizendo que Davi é fruto do adultério, não conhece absolutamente nada de história, de histórico. E o intento é um só. Um só. Uma jogada de Satã. E deixa eu te revelar de onde vem essa ideia. Do cabalismo judaico. Do cabalismo judaico. O cabra lê um livro da Cabala, que é uma seita diabólica judaica, que não acredita que Jesus é o Messias. Por isso diz que Davi vinha de um adultério, para dizer que o Messias ainda não veio. Quero que Satanás saiba de uma coisa: o diabo bem sabe que o Messias já veio, porque quando ele passa a mão na cabeça, ele vê a marca que o Messias fez lá na cruz do Calvário, porque escrito está: da semente da mulher nascerá um varão, ele esmagará a tua cabeça. Se Jesus é filho de Davi, e se Davi é filho de Jessé, e se Jessé é da tribo de Judá, Jesus
voltando para o velho Jessé. Escuta isso. A gente tem mania de bater em Jessé, destruir Jessé.